Boa noite, pessoal, aqui é o professor Moisés. Estamos iniciando mais uma videoaula aqui no nosso canal de Ciências Humanas. Fica ligado, não sai daí, a vinheta vai rodar e a gente já vai voltar. Bom, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem. O homem como ser de natureza e linguagem, que é um conteúdo especificamente do terceiro ano do ensino médio aqui no estado de São Paulo. Bom, nós estamos passando por um momento complicado no nosso país, em decorrência da pandemia do coronavírus. Isso fez com que aqui no estado de São Paulo, que é o estado onde se concentra o maior número de casos de contaminação e de mortes, infelizmente, fez com que as aulas fossem suspensas por um período aí mínimo de uns 3 meses. Nós ainda não sabemos se vamos ficar 3 meses ou não sem aulas, mas a expectativa é que se fique durante 3 meses sem aulas. E isso fez com que nós dominássemos outras plataformas, com que nós viéssemos então a dominar aqui o YouTube para gravar videoaulas, o Google Classroom. Inclusive quero agradecer a quem tem feito as atividades no Google Classroom, isso vai nos ajudar bastante. Bom, enfim, vamos para o tema da videoaula de hoje. Quando a gente fala sobre o homem como ser de natureza e linguagem, eu estou me referindo, principalmente nas minhas aulas, eu gosto de abordar esses temas, que é 2 aspectos, né? O homem, então, como ser de natureza e linguagem no aspecto da língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, e o homem como ser de natureza e linguagem no aspecto do pensamento filosófico. Bom, para a história, se a gente pegar na história da humanidade, a linguagem ela foi muito importante. Afinal, a linguagem ela deu origem, por exemplo, à escrita, né? E a escrita divide a história em pré-história e história, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as pinturas rupestres é uma expressão de linguagem daquelas pessoas que viviam naquela época, né? Do Homo sapiens, que vivia naqueles lugares naquela época. Então, a gente tem a linguagem como expressão do pensamento. Então eu penso algo e eu quero expressá-lo de alguma maneira. Então nas pinturas rupestres eu expressava através de desenho. Com a invenção da escrita eu posso expressar através de um escrito num papel. Eu posso expressar hoje em dia, por exemplo, o meu pensamento em linguagem através de uma música, através de um desenho, através de um filme. Então existem diversas maneiras onde eu posso expressar a minha linguagem, onde eu posso expressar o meu pensamento. E isso já vem de encontro com uma coisa que eu falo muito com vocês. Ninguém fala sem pensar, né? É uma coisa que vocês têm, que nós usamos enquanto sociedade, quando a gente está numa briga de casal, quando a gente está numa briga entre amigos e a gente acaba soltando alguma coisa, a gente fala assim, poxa, falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. Por quê? Porque a linguagem é a expressão do nosso pensamento. Então, quando a gente trabalha isso dentro do campo da filosofia, nós vamos ver, por exemplo, os iluministas influenciando na Revolução Americana, na independência americana. Nós vamos ver, por exemplo, os iluministas influenciando também na Revolução Francesa. Nós vamos ver, então, o pensamento revolucionário que vai se perdurar pelo mundo. Nós vamos ver ditaduras como a de Hitler, por exemplo, né, o fascismo e o nazismo de Hitler e Mussolini, que foram expressos através da linguagem. Um dia, alguém então decidiu levantar e expressar aquilo que pensava. E a expressão daquilo que se pensa é através da linguagem. Assim como Hitler fez, assim como os iluministas fizeram, assim como Mussolini fez. E isso faz o quê, então? Com que algumas pessoas se agrupem em torno dessa expressão, dessa linguagem. Então, a linguagem, ela também é cultural. Né? A linguagem ela também é uma expressão da cultura, ela também é uma expressão daquilo que eu vejo, daquilo que eu convivo. Então a linguagem, além de ela ser a expressão do pensamento de alguém ou do meu próprio pensamento, ela também é uma expressão cultural. Eu vejo isso nas passarelas dos desfiles de moda, eu vejo isso quando eu ando no mesmo dia na periferia e no mesmo dia eu vou andar num bairro de classe mais elevada. Então eu vejo a diferença de como as pessoas se vestem. Então a linguagem ela é também uma expressão cultural. O modo como eu me visto muitas vezes quer mostrar para alguém o jeito como como é que eu posso dizer? Quer mostrar para as pessoas, por exemplo, como eu estou naquele dia, se eu estou triste, se eu estou feliz.
Então o modo como eu me visto quer expressar isso, o modo como eu me visto muitas vezes quer expressar rebeldia. Por quê? Porque se vestir, falar, tudo isso é uma expressão de linguagem, tudo isso expressa o nosso pensamento. Então quando dentro da filosofia a gente trabalha o homem como ser de natureza e linguagem, nós estamos trabalhando nesse sentido, a linguagem como expressão do pensamento. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a conquista de direitos. Por quê? Porque um dia alguém decidiu levantar e falar assim: caramba, não é possível que as mulheres sejam submissas aos homens. Alguém precisa falar contra isso. Então vem a Simone de Beauvoir, por exemplo. Então a linguagem expressa o pensamento de alguém. Mas professor, se a linguagem expressa o pensamento de alguém e eu aprendi aquele pensamento, eu absorvi, eu tive o conhecimento desse pensamento, então a linguagem também se aprende. Eu aprendo, né? Eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo. Por exemplo, matemática. Matemática é uma linguagem. Tecnologia é uma linguagem da qual a gente vai aprendendo todos os dias sobre ela. Então a linguagem também a gente aprende sobre ela. Então quando alguém quer transmitir algo através da linguagem, que é a transmissão do pensamento daquela pessoa, ou daquele grupo, ou daquela comunidade, eu, ao ouvir aquilo, ao ler sobre aquilo, ao ler o pensamento de alguém, ao ouvir o que alguém está expressando enquanto pensamento, eu estou aprendendo. Então a linguagem eu transmito, assim como eu também aprendo, né? Então, pessoal, quando a gente fala de linguagem, pensamento em filosofia, eu espero que vocês estejam associando a isso. Em segundo ponto, a gente também trabalha na questão da língua portuguesa. Então eu trabalhei com vocês os signos de linguagem, eu trabalhei com vocês, por exemplo, o desenho do Tom e Jerry. Lembra do desenho do Tom e Jerry? Que muitos de vocês, quando eu falei, gente, a gente vai assistir o Tom e Jerry, vocês falavam... Bom, pessoal, então quando a gente fala de linguagem, o homem como ser de natureza e linguagem, nós estamos falando também dos signos de linguagem. É uma coisa que a gente viu lá em filosofia. Eu mostrei para vocês as placas de trânsito e eu perguntava assim: olha, o que significa essa placa? E todos vocês, a grande maioria, conseguiam dizer para mim. E aí eu falava assim: mas poxa, alguém tá escrito aqui o que essa placa quer dizer? Não. Por quê? Porque a linguagem se aprende. Olha só que interessante, eu aprendi aquilo que aquela placa quer dizer. Lembra que a gente estava falando agora há pouco? Eu aprendi. Eu aprendo o que as coisas querem transmitir para mim. As cores, eu vejo uma cor vermelha, isso vai dizer o que para mim? Pare, sinal de alerta, não é? Por quê? Porque a cor é um signo de linguagem. A gente é utilizado isso muito em charges, é utilizado isso muito em tirinhas. As cores, os balõezinhos que aparecem nas tirinhas, os ploft, né, que é tipo como se fosse uma briga. Ninguém precisa dizer para mim o que está acontecendo. Por quê? Porque eu estou vendo através dos signos de linguagem que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, a filosofia e a língua portuguesa, quando chega no terceiro ano, elas se coincidem nesse sentido. Nós vamos trabalhar muito isso dentro de filosofia, que é o conhecimento da linguagem. Por quê? Porque no terceiro ano vocês vão prestar os vestibulares, vão prestar o Enem. Eu espero com muita fé em Deus que as coisas logo se resolvam, em que o ano para vocês não esteja perdido, de verdade, do fundo do coração. Eu espero que no final do ano tenha os vestibulares, tenha o Enem, que vocês não sejam prejudicados. Eu espero isso, eu acho que os governantes estão atuando para que vocês não sejam prejudicados. Por quê? Porque lá no final do ano vocês vão prestar esses vestibulares, vocês vão prestar essas provas. E tudo isso tem a ver com linguagem. Então a gente viu signo de linguagem. Eu passei para vocês o desenho do Tom e Jerry. Eu passei para vocês a atividade com os emojis. Lembra as atividades com os emojis que vocês tinham que pegar as frases dos filósofos e transformar essas frases em emojis? Saíram atividades maravilhosas. Isso mostra o quê? Que eu consegui transmitir a linguagem para vocês, filosófica, dentro da nossa aula, que vocês conseguiram assimilar essa linguagem e que vocês conseguiram transmitir para mim aquilo que vocês aprenderam. Olha que coisa maravilhosa, olha como uma coisa se conecta na outra. Gente, de verdade, eu espero que vocês tenham compreendido isso. Eu vou gravar mais vídeos mais didáticos sobre isso, para que vocês consigam compreender cada vez mais. A ideia é que a gente fique aqui no YouTube pelo menos uma vez por semana com esses vídeos, para a gente não perder o contato, para que vocês não percam o conteúdo. É isso, um grande beijo, estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima.